do histórico do medicamento similar, né? O similar no Brasil ele foi instituído em 1976, a Lei 6360, que todos nós conhecemos, e depois ela foi alterada pela própria lei, chamada Lei dos Genéricos, em 99. Então, ele tem uma definição de similar, que é meio longa, não vou ler, mas eu gostaria de ler o inciso 23 do artigo 3º dessa lei. Produto farmacêutico intercambiável, equivalente terapêutico de um medicamento de referência, comprovados essencialmente os mesmos efeitos de eficácia e segurança, eles são intercambiáveis. Ou seja, desde essa lei e depois com a publicação das RDCs da Anvisa, que a gente pode ver aqui, que foi em 2003, vocês veem no segundo tópico, né? Desde 2003 que a Anvisa exige que, para o registro de novos similares, vamos esquecer os antigos, de 2003 para cá, todo o registro de medicamento similar tinha que fazer os testes. Todos os testes exatamente como é feito para o genérico, ou então não atenderia o inciso 23 do artigo 3º da Lei 6360. E colocou também um prazo de 10 anos para que os antigos similares fossem totalmente adequados nos seus testes de eficácia. Ou seja, gente, desde 2003, poucos anos depois, que nós temos no mercado brasileiro similares que são legalmente e tecnicamente intercambiáveis. O que faltou? Faltou divulgação. Por quê? Eu realmente não sei. Mas desde 2003 nós temos. O prazo que termina agora no final de 2014, na verdade, ele termina nesse mês, dia 30 de junho, porque para renovar um registro de medicamento, você tem a semestralidade anterior. Quem não renovar seus similares até dia 30 de junho, com todos os testes exigidos, ele vai perder o registro. Ou seja, a partir de janeiro de 2015, não se fabrica mais no país medicamentos que não sejam intercambiáveis, similares que não tenham todos os testes. É claro que no mercado nós teremos um grande volume de medicamentos similares que não passaram pelos testes. Isso é um fato, isso é uma verdade que nós vamos ter que conviver com ela, e é um fato bastante perigoso. Né? Por que é perigoso? Porque, a partir de janeiro, se houver uma identificação visual nos medicamentos fabricados, o consumidor vai ficar meio confuso. Ele vai chegar na farmácia, ele vai encontrar um similar que diz para ele que é intercambiável, que passou nos testes, e ele vai encontrar um similar antigo onde não tem essa informação. Isso vai gerar uma certa confusão nos nossos consumidores, e ele poderá, sim, senhores, rejeitar o medicamento que não tem a informação da intercambiabilidade dos testes realizados. Isso é um fato que a gente vai ter que administrar. A gente tinha em 2000, até a Thelma deixou isso muito bem claro, nós tínhamos só uma indústria farmacêutica nacional no grupo das 20 maiores. Hoje, nós temos 9. Então, essa consolidação de mercado e o próprio genérico, e todo esse desenvolvimento, a realização desses testes e tudo mais, favoreceu extraordinariamente a indústria nacional. A relação entre o similar e o genérico é uma relação histórica, é uma relação estatística. A fabricação de similares no Brasil, que foi regulamentada em 1976, ela trouxe muitos dados, muita base, muita experiência para lançar a regulamentação do genérico. É evidente que se buscou também literaturas internacionais. Mas como nós tínhamos 2 produtos, que era o referência e o similar, né? Todo esse mercado do similar que existia, toda a história que nós tínhamos, realmente serviu
de base para a legislação do produto genérico. Eu considero, senhores, que esse aumento da oferta de medicamento, o aumento do acesso ao medicamento por uma população menos favorecida, ela aconteceu graças a essas políticas, mas graças principalmente à indústria. Hoje nós sabemos que a indústria comercializa genéricos e similares com descontos extraordinários que vão até 80%. E esse desconto, conscientemente, socialmente falando, ele é repassado por toda a cadeia, ele passa pelo distribuidor, ele chega no PDV e é repassado ao consumidor. Isso é uma consciência social extraordinária, porque a cadeia poderia assumir todo esse lucro. Não, ela repassa. E graças a isso, hoje, quando você chega numa farmácia e você tem uma belíssima concorrência de preços, você consegue ter acesso a preços muito significantes do medicamento similar e do medicamento genérico também, claro. Todos nós damos descontos. Isso puxou também o medicamento de referência a conceder descontos que também está chegando no consumidor. Né? Então, se vocês pegarem o crescimento da população brasileira, pegar o acesso do medicamento e o crescimento da produção de medicamento, o incremento da demanda, do consumo, foi extraordinário. Então, eu realmente considero o medicamento não é uma mercadoria qualquer, ele é um bem social. E o genérico, senhores, indiscutivelmente, ele foi a maior política dentro da saúde que o governo traçou nesses últimos 20 anos. Política de acessibilidade mesmo. Né? E tudo isso puxou os preços, levou todo mundo a essa concorrência maravilhosa que está favorecendo quem? A nossa sociedade, os nossos consumidores. Eu vou mostrar para vocês alguns gráficos. Tem gente que não gosta, né? Não gosto muito, não. Esse gráfico aqui, ele mostra para nós, só no canal Farmácia, as vendas em reais, as vendas em dólares, em unidades do período de 2003 e 2014. Cresce extraordinariamente. Cresce em unidades, cresce em valor dólar e cresce em valor real. E a gente percebe aqui que similar também cresceu, ao contrário do que se diz que similar teve uma queda nas vendas. Aqui nós temos um outro gráfico, que nós temos a venda de genéricos em reais, em dólares e em unidades, né? No período de 2003 a 2014. A gente pode perceber que, novamente, o nosso crescimento aí foi extraordinário. Isso aqui, gente, é em faturamento dados a preço de fábrica. Aqui não tem os descontos que são praticados pela indústria, porque não é muito possível calcular isso, esses dados não estão disponíveis. E como já foi mostrado aqui, a gente está passando aí mais de 1 bilhão de unidades ano de medicamentos genéricos. Aqui vamos ver a importância do medicamento similar. Em unidades, os similares representam 43% do mercado, e os genéricos 27%, os referências 21%. Gente, 43% do mercado. Será que dá para mexer nisso? Será que tem que mexer nesse equilíbrio? Será que tem que mexer nesse mercado tão consolidado? Será que tem que mexer, retabelar, baixar preço? 43% do mercado é quase metade, é muito significativo, e sim unidades. Já em preço fábrica,
a gente cai para 39%, contra 23% do genérico nesse mercado de 57 bilhões de reais. Então, a gente percebe que tem um equilíbrio, a gente percebe, sim, que o genérico está crescendo. Pode nos alcançar, no similar, e poderá até nos ultrapassar dentro de uma visão de curto, médio prazo. Essa é a tendência do medicamento genérico, alcançar e até ultrapassar o similar. Nesse gráfico aqui, é o mesmo, desculpa. É o mesmo, perdão. Das 185 empresas que comercializaram um produto similar, a maior parte, gente, é de capital nacional. Né? Dessas 204 empresas existentes, 81, que é 40%, são multinacionais. E nacional, que são 60% da quantidade de empresas, são 123 empresas. Dessas 185 empresas que comercializaram medicamentos similares, 73 empresas, ou seja, 31 genéricos nesse mercado de 57 bilhões de reais. Então, a gente percebe que tem um equilíbrio, a gente percebe, sim, que o genérico está crescendo. Pode nos alcançar, no similar, e poderá até nos ultrapassar dentro de uma visão de curto, médio prazo. Essa é a tendência do medicamento genérico, alcançar e até ultrapassar o similar. Nesse gráfico aqui, é o mesmo, desculpa. É o mesmo, perdão. Das 185 empresas que comercializaram um produto similar, a maior parte, gente, é de capital nacional. Né? Dessas 204 empresas existentes, 81, que é 40%, são multinacionais. E nacional, que são 60% da quantidade de empresas, são 123 empresas. Dessas 185 empresas que comercializaram medicamentos similares, 73 empresas, ou seja, 39%, são empresas multinacionais, empresas de capital internacional. Porque a referência é um só. Não tem 2, 3 medicamentos de referência. Cada formulação, a referência é um só. Então, nós temos aqui no Brasil uma quantidade significativa, né, 39% de empresas multinacionais que estão comercializando. E nas nacionais nós temos 112 indústrias que fabricaram e comercializaram medicamentos similares, que significa 61% do mercado de similar. Esse gráfico aqui ele é bastante interessante, à medida que mostra a participação das indústrias nacionais dentro de cada nicho de mercado. Nos medicamentos de referência, nós temos 14% do mercado. No medicamento de genérico, nós temos 66% da categoria de genéricos, né? São de empresas nacionais. 65%, como nós vimos, do mercado de similares é de empresa nacional, e assim por diante. Dos biológicos, 23% do mercado pertence às empresas nacionais, dos fitoterápicos, 47%, das vitaminas, 57%, e outros medicamentos, nessa categoria de outros, a indústria farmacêutica nacional ela tem 25% de participação. Essa média industrial aí nacional ela é de 49%. Essa é a grande importância da indústria farmacêutica de capital puramente nacional. Agora, olha a dependência econômica que as indústrias nacionais têm com relação aos produtos similares. Esse gráfico mostra, senhores, as empresas com faturamento, pegamos as pequenininhas, né,
acima de 50 mil reais. Então, vocês percebem que 25% das empresas, menos de 25% das empresas que faturam até 50 mil, elas têm uma dependência de 15% no seu faturamento de similar. Quando nós chegamos aqui nessa zona de perigo, que a gente chama de zona de perigo, que é de 50%, 75% até 100%, vocês percebem que a dependência da indústria nacional no faturamento do similar é muito grande. É muito importante o medicamento similar dentro do faturamento das indústrias nacionais. E dentro de muitas empresas multinacionais, o faturamento de similar também tem uma grande importância e uma grande dependência. A intercambiabilidade do medicamento similar, que existe tecnicamente e legalmente, até que se prove o contrário, não é possível provar o contrário, a Anvisa não concede renovação de registro e não concede novo registro para similar se ele não tiver todos os testes exatamente igual ao do genérico, os testes de acordo com a lei para que sejam intercambiáveis. As empresas nacionais, nesse número de 123 aí, somente 11 não têm oferta de similares. Ou seja, 112 empresas estão ofertando no mercado medicamentos similares. Agora, olha aqui que coisa maravilhosa. O histórico do Brasil, quem conhece a história do medicamento no Brasil, desde as boticas, na época das capitanias hereditárias, na época que os portugueses traziam medicamento de Portugal e distribuíam nas suas escolas, desde essa época, gente, olha o que nós somos hoje. Das 112 empresas, 23 trabalham com a promoção médica. Olha a coragem, o empreendedorismo e o sucesso dessas 23 empresas nacionais que trabalham, que acreditam, que pegaram seus similares e trabalharam na promoção médica. Como é que nós vamos fazer com esses medicamentos? Fica aí a pergunta, como a Tânia colocou aqui, a Anvisa vai ter que resolver isso. É um mercado importantíssimo, é uma tradição, é uma cultura, é uma confiança do médico, que tem sido trabalhada há muitos anos, que já testou o produto, é uma grande confiança dos nossos consumidores, dos nossos pacientes, que pegam a receita com um medicamento nacional e vai lá na farmácia e adquire seu produto nessa grande confiança. Bom, dessas 85 empresas que restaram, nós só temos 5 de médio porte. 80 delas, que não trabalham na prescrição médica, são pequenas empresas. Toda essa regulamentação, todo esse marco regulatório desses 15 anos de criação da Anvisa, ele provocou uma seleção natural no mercado. Os fracos ou fecharam, ou faliram, ou foram incorporados, dentro dessa consolidação de mercado. Mas nós ainda temos 80 indústrias de capital nacional, pequeno porte, que trabalham com medicamento similar e que realizaram os testes e que renovaram seus produtos. Alguns não foram renovados, nós saberemos até o final do ano. Aí tem um gráfico também, que já foi colocado aqui, dos 1.550 produtos de referência que nós temos no Brasil. Nós temos 2.907 produtos genéricos e 5.256 produtos similares. Ou seja, a quantidade de produtos similares que nós temos no mercado, que estão fazendo ou já fizeram todos os testes de referência, é da ordem de 5.200. Aqui está bem claro o que é a intercambiabilidade
que existe legal e tecnicamente, né, vai tornar o medicamento mais acessível do que ele é. Por quê? Porque a concorrência vai aumentar, é natural. A concorrência vai aumentar, né? Hoje nós já temos uma concorrência entre referência, genérico e similar. Com a intercambiabilidade, essa concorrência vai aumentar muito mais e vai aumentar também a acessibilidade do medicamento. Aqui é um gráfico da evolução dos preços e nós podemos perceber aqui que os similares, isso a preço de fábrica, foram os produtos que menos cresceram em valor dentro desse complexo mercado. Tá? Aqui tem um dado bastante importante dos pregões que aconteceram no Ministério da Saúde. Está aí, gente. Similares 48, genérico 41, específico 1 e o simplificado 1. Novamente, a grande importância também na farmácia popular e nas compras do governo, a grande importância do medicamento similar e a sua grande participação no mercado. O tempo já acabou. As considerações finais estão aí, já foram bastante apresentadas, né? Esses 65% que nós representamos da demanda de medicamentos similares são da indústria nacional. A intercambiabilidade vai realmente aumentar as opções de produtos para uso dos pacientes. Vai aumentar a competição entre as empresas? Sim, claro que vai. Vai diminuir a pressão para aumento de preço? Vai, isso é consequência natural do mercado. E vai aumentar o acesso ao medicamento, que é tido hoje como um bem social, né? E não uma mercadoria comum. A intercambiabilidade do similar, repito, é técnica e legalmente constituída.